Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui, eu estava lendo aqui a palavra do Senhor que diz, eu estava lendo aqui agora mesmo, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, eu vou ler aqui, e a epígrafe, o tema desta parábola vem com o tema a oração perseverante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, meus irmãos? Que compartilhar com os irmãos esta passagem do Senhor que está registrado em Lucas, no capítulo 18, a respeito da oração persistente, a oração perseverante. Os discípulos, quando andaram com o Senhor Jesus, eles aprenderam isso. É tanto que quando o Senhor Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ao terceiro dia, que ele ressuscita, ele ainda vai dar ensinamento por intermédio do poder do Espírito Santo aos seus discípulos das coisas concernentes ao reino de Deus. E nós vemos na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, ele tinha, mesmo ele sendo Deus e se fez homem, ele tinha o ministério de oração. Quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos com o Senhor que, até mesmo para Ele poder pregar e ensinar, e a curar multidões de pessoas, expulsar multidões de demônios, e a ter liberdade de milhares de pessoas oprimidas pelo Satanás, a Bíblia diz que Ele passava noites em oração. A Bíblia diz que Ele passava certas ocasiões, ele, depois de operar grandes milagres, grandes prodígios e grandes maravilhas, Jesus ele levantava-se de madrugada e ia para um lugar deserto orar, a conversar com o Pai a respeito do reino de Deus. E nós temos um exemplo que fala a respeito da fé, que fala a respeito da obediência. Quando Jesus, em certa ocasião, ele estava pregando, ensinando, multiplicando pães e peixes, alimentando 2 pessoas, então ele vai dar uma ordem para os seus discípulos: vocês atravessem para o outro lado, de lá do lago, do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, também conhecido. E Jesus, naquela parte, ele vai subir para o monte, um lugar deserto, um lugar à parte.
A Bíblia diz que ele vai passar então a noite em oração. E enquanto ele está em oração naquela tarde, e entra a noite a Pedro, os discípulos vão estar em alto mar. Só quando está em alto mar, a Bíblia diz que vai levantar-se uma grande tempestade. De sorte que os discípulos estavam no barquinho remando para poder tentar chegar do outro lado, mas o vento era ao contrário. E a Bíblia diz que Jesus estava lá no monte, porém ele estava vendo seus discípulos passarem por aquela grande tribulação. Aprendemos algo aqui com o Senhor. Os discípulos eles estavam passando por tribulação, eles estavam passando por ventos fortes, frio, sede e fome. Porém eles não desistiram, eles continuaram remando para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando foi na quarta vigília da noite, ele foi inteira com os seus discípulos. A quarta vigília, para quem não sabe, é o horário de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. O horário judaico, a primeira vigília é de 6 às 9 da noite, de 9 às meia-noite a segunda, de meia-noite às 3 a terceira vigília, e de 3 horas da manhã às 6 da manhã era a quarta vigília. Então no horário de 3 a 6 foi o horário que Jesus Cristo foi ter com eles. Então ele vai andando por cima do mar. Pedro vai avistar. O discípulo tem um grande medo, um grande temor. Eles pensavam que era um fantasma. Jesus Cristo diz: filhinhos, não temas, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, ordena que eu vou ter contigo por cima da água. Jesus disse: filho, vem. E Pedro, como estava olhando para o Senhor Jesus, ele estava andando por cima da água. Mas quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Então aprende isso aqui, meus irmãos. O nosso foco é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Quando nós passamos por tribulações e aflições, momentos difíceis em nossa vida, nós devemos olhar para o problema. Porque quando nós olhamos para o problema, nós afundamos mais no problema. Mas quando nós olhamos para o alvo, que é o Senhor Jesus, Ele é a solução de todos os problemas. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro, é que nós mais precisamos. Ele é que diz assim na tua palavra, e declarou dizendo: é-me dado todo o poder dos céus e da terra. Portanto, ide e fazei-vos discípulos de mim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pregar o Evangelho. Jesus declarou na palavra em Lucas capítulo 18 a respeito da oração perseverante. Ele está dizendo que havia uma certa viúva em uma cidade, e também havia também um certo juiz. Esse juiz não temia a Deus, também não temia homem. Porém esta viúva estava todos os dias perturbando, batendo esse juiz, chamando, clamando: esse juiz, faz justiça contra o meu adversário. Até que um dia aquele juiz, ele atendeu a causa daquela mulher, mesmo não temendo a Deus, não temendo a homem, mas ele atendeu. Quando nós oramos ao Senhor, Ele responde no tempo a qual nós queremos, porque o Senhor, pela tua onipotência, onipresença e onisciência, Ele sabe o tempo certo de responder a sua oração. E porventura não fará o Pai Celestial justiça aos pequeninos que clamam Ele dia e noite? Oração tem um poder sobrenatural. Os discípulos aprenderam isso com o Senhor Jesus, a respeito de ter uma vida, um ministério de oração. Nós aprendemos da palavra de Deus que, como em Marcos capítulo de número 16, de verso de número 20, ele diz que, tendo partido, os seus discípulos partiram para pregar em todas as partes. E quem é que foi confirmando e cooperando com eles?
o Senhor Jesus. Quando nós chegamos em Atos Apóstolos, nós vemos a igreja primitiva como se inicia. Uma igreja que aprendeu com o seu poder que tem a oração. No horário de culto no templo, a Bíblia diz que no horário do culto da tarde, às 3 horas da tarde, o momento da oração, era o momento que as pessoas de outras cidades circunvizinhas, traziam pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, mudados, e colocavam nas ruas, para que ao menos quando os discípulos fossem passar, o mesmo eu cito que é Pedro e João, para que ao menos quando eles fossem passar nas ruas, e a sombra projetasse sobre alguns enfermos. E a Bíblia diz que quando a sombra projetava sobre eles, meus irmãos, multidões eram curados. Só que quando levantou na igreja uma certa discussão de que tanto as viúvas quanto os órfãos não estavam tendo atenção pela igreja, falaram para Pedro. E Pedro então vai dizer: escolhe dentre vocês, dentre vós 7 varões cheios do Espírito Santo, que tem uma boa reputação, que tem um bom testemunho. E então, porque nós não podemos parar com o ministério da oração e da palavra. Em outras palavras, Pedro está dizendo: nós não podemos parar para poder e cuidar, né, de dinheiro da igreja para sustentar as viúvas e os órfãos. Nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra de Deus. O poder que tem na oração. Quando nós vemos que Pedro e João vão entrando no templo, havia um paralítico que era aleijado, era coxo, peito e barriga dentro do ventre da tua mãe, e aquele mendigo estava mendigando. Quando viram Pedro e João, pediram esmola. Só que o que Pedro e João tinham era muito mais do que o dinheiro, muito mais do que a prata. Eles tinham autoridade, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam com a virtude do Espírito Santo, para olhar para aquele homem e dizer: olha para nós não temos ouro, nós não temos prata, mas que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, Nazaré, levanta e anda. Então este é o poder que tem oração, é o poder que tem a comunhão com o Senhor. A vontade de Deus é que todas as almas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e que nenhuma alma se perca, mas muitos estão caminhando apaixonados para o inferno. E quem é que é o responsável? Somos nós. Porque ai de nós que não pregamos o Evangelho de Cristo. Ai de nós, das almas que estão indo e descendo para o inferno. Porque como o mundo não crê, se não tem quem eu prega, nós temos o dever e a obrigação como ministro de Cristo. O ministério é uma vocação divina, não é uma profissão. Temos dever e a obrigação de buscar o Senhor nas madrugadas, de orar, de jejuar, pagar um preço pelas almas. Não podemos ficar acomodados em nossos lares, em nossa casa. É tempo de consagrar, é tempo de jejuar, e é tempo de pregar o Evangelho nas ruas. Se Cristo, Pedro, Paulo, João, estivesse nos dias de hoje, onde estariam pregando no dia de hoje? O apóstolo está pregando aonde? Quantas pessoas estão na esquina, drogado, precisam de libertação? E onde está a igreja? O Espírito Santo clama, ele chora por ver as almas descendo para o inferno. E Deus confiou nos ministros dele para poder pregar o Evangelho. Deus tinha poder para enviar anjos para pregar o Evangelho, e não o enviou. Confia nos ministros do Senhor. É tempo de acordar, é tempo de jejuar, é tempo de se humilhar e entregar ao Senhor. É tempo de jejuar, é tempo de consagrar. Porque enquanto estamos quietos,
O diabo, nosso adversário, não para de atacar. A nossa batalha é espiritual. A nossa batalha é contra principados, potestades. Em outras palavras, é contra os demônios. No céu não entra de qualquer maneira. No céu tem que haver renúncia. E a fé sem obras, ela é morta. É fácil julgar os que estão lá fora, mas poucos estão pregando a palavra. O Evangelho de Cristo é o poder do Espírito Santo. Não é pela força do homem, nem de palavras persuasivas de sabedoria humana. O Evangelho não é a palavra do homem. O Evangelho é a palavra de Deus. É o poder e a unção do Espírito Santo. Quantas pessoas estão aprisionadas, estão cativas por Satanás. Quantas pessoas estão sofrendo com a enfermidade, como estão afastados do caminho do Senhor. E a culpa é de quem? Da igreja. A igreja primitiva tinha um ministério de oração. Ministério de oração. Os discípulos de Jesus aprenderam isso com ele. O dever de orar. Se Jesus, sendo Deus, orava todos os dias, pregava para multidões e deixava multidões e ia para o monte orar, ia para um lugar deserto orar. Jesus nos ensinou, porque ele veio como homem. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio para servir, mesmo sendo o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Ele veio para poder servir. E no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o missionário. Ele não é maior do que quem ouve a palavra. Ele é um servo de Deus. É para servir. É para levar a palavra. Uma palavra de consolo. Orando para os necessitados, os aflitos. Quantas pessoas neste momento estão tirando a sua própria vida? Quantas pessoas neste momento estão sendo ceifadas e estão descendo para o inferno? Porque não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E muitos que ouvem o convertem, porque o Evangelho é o poder do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos seus céus, que ele subiu aos céus, a Bíblia diz que ele levou consigo o cativo, o cativeiro. Mas o que é levar o cativo, o cativeiro? Eu vou explicar. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo havia o abismo, o inferno e o seio de Abraão. O seio de Abraão, o abismo, o inferno. E como Jesus ele vai no Calvário, ele vai lá, pega o seio de Abraão que estava aqui embaixo e vai e coloca abaixo do trono de Deus. E o que ele faz? Efésios capítulo 4, verso 1-11 diz que o próprio Senhor Jesus ele vai dar dons apostólicos. Quer um exemplo? São 5 dons. Ele vai dar o dom para a igreja: o dom do apóstolo, profeta, evangelistas, mestres e pastores. São 5 dons do Senhor Jesus Cristo, para poder fazer e continuar o ministério tão glorioso, que é o ministério da palavra de Deus. Então o próprio Senhor Jesus é quem o escolhe
é que nos chama para poder ministrar e pregar o Evangelho do Senhor. Então, meus queridos irmãos, é tempo de consagrarmos a nossa vida, é tempo de entregarmos a nossa vida no altar, e é tempo de ganhar almas para o Senhor, com os dons que o Senhor te deu. O dom que Deus te deu, coloque ele em prática. Muitos jovens estão sendo mortos nesse exato momento quando você está aqui ouvindo a palavra. É um privilégio, é uma honra e uma glória nós estarmos aqui. E no poderoso nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer um grande avivamento em nossa nação brasileira. O Espírito Santo está clamando, chamando o povo para o arrependimento, chamando o povo para poder se consagrar, porque nós somos o templo de quem? O santuário do Espírito Santo de Deus. E se nós destruirmos o templo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, Deus também vai nos destruir. Amém? E amém. Amém, meus irmãos? A cabeça para acordar em nome do Senhor Jesus Cristo.